Fala, devs! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estaremos falando sobre Define Properties, para nós estarmos abrindo esse nosso módulo sobre objetos e propriedades, ok? O Define Property, ele serve para a gente configurar elementos do meu objeto. Nós vamos ter aqui, por exemplo, um objeto, nós vamos ter lá, por exemplo, nome, tal, objeto pessoa, e nós vamos ter o nome ali. Eu poderia só vir ali falar, por exemplo, fonte de pessoa, igual aqui, nome, igual a Java. Okay. Isso aqui, eu apenas estou configurando o valor dele. Mas, por exemplo, se eu quiser configurar se ele vai ser mostrado, se ele vai ser reescrito, se eu posso reconfigurar ele logo depois, isso eu não consigo fazer nesse modo, ok? Mas, usando Define Property, eu consigo estar, sim, fazendo isso. Como a gente pode estar usando ele? Eu vou ter aqui uma função construtora, que vai ser de product, vai ter um produto, vai estar recebendo o nome, vai estar recebendo o preço, e vai estar recebendo o estoque, ou seja, a quantidade que ainda tem daquele produto. Aqui nós vamos estar fazendo aquela configuração, a gente vai estar colocando as nossas propriedades normal, this.name igual a name, this.price igual a price, e this.stock igual a stock. Do jeito que está aqui, por exemplo, se eu criar um P1, eu vou ter que new product. Não se esqueça desse new, ok? Esse new, ele é o que vai estar falando, vai estar setando todo o nosso código como uma função construtora. Então, product, vamos estar passando aqui o nome, pode ser camiseta. A gente está passando aqui o preço, vamos pôr R$ 49,90 e o estoque que é 10. Ok? Então, se a gente der, por exemplo, um construtor.log aqui em P1, ele vai estar nos mostrando aqui, ó, product, onde nome igual a camiseta, preço igual a R$ 49,90, estoque igual a 10. Só que, se eu faço isso, eu posso vir depois e falar, por exemplo, P1.stock igual a 20. E vai funcionar aqui, ó. Estoque foi de 10 para 20. Ou seja, nessa forma que eu fiz, eu não consigo configurar ele além do valor dele. Então, como que eu posso, por exemplo, estar fazendo para que o estoque não possa ser alterado? Eu posso estar usando o Define Property, onde eu puxo meu object.define property. Não confundo com no plural, né, que tem IES no final. São duas coisas diferentes. Primeira ação está passando qual é o objeto que a gente vai estar se referindo. Nesse caso, seria o P1, certo? Então, poderia vir aqui colocar P1? Poderia, mas não é o essencial. Por quê? Esse código tem que funcionar, por exemplo, para outros produtos. Ou também, caso eu mude o P1 de nome, eu tenho que vir alterar aqui. Então, como que eu posso fazer para que sempre esse objeto que eu passo aqui, ele se autorregule dependendo de qual objeto, dependendo de qual será o nome e os dados do objeto. Para isso que serve meu this, ok? Esse this.name igual a name é a mesma coisa de eu vir aqui falar, por exemplo, que tem um ponto name igual a camiseta, ok? Esse this, ele se refere ao objeto que está sendo, que o código está lendo agora, ok? Depois nós vamos passar qual é a propriedade. Então, entre aspas, estoque, que é o nome da propriedade. Então, aqui, ó, aqui nós definimos o objeto. Aqui nós definimos o nome, porque eu posso vir, por exemplo, falar que diz qualquer coisa igual a name e vai funcionar. Por isso que o nome aqui, além de ser entre aspas, eu posso pôr qualquer coisa. E aqui eu vou entrar com um objeto. Esse objeto que vai fazer a configuração desse meu this.stock. Ele vai estar recebendo 4 coisas. Primeiro, value. Qual é o valor dele? O valor do estoque é o próprio estoque.
esse value é a mesma coisa daqui, ó. Esse valor que eu passo, que vai estar se referindo quando disser this.name, é o meu value. Então, você repara que quando eu faço aqui, ó, eu estou utilizando define property, só que eu apenas utilizo esse value. Mas eu ainda tenho que definir outras coisas, como, por exemplo, eu posso definir enumerable, que é o valor dele padrão é true. Mas ele me mostra, por exemplo, se esse meu elemento será mostrado quando eu chamar ele. Se eu passar enumerable como false, ele não mostra o meu estoque, ok? Já se eu passo enumerable como true, aí sim ele mostra. Mas como que eu posso estar fazendo para fazer isso aqui, ó? Fazendo para fazer é difícil, né? Como que eu posso estar fazendo isso? Dele não poder ser alterado. Aí que entra o writable, que ele define se esse elemento pode ou não ser alterado. Alterado. Nesse caso, ele não pode. Eu não quero que ele seja alterado. Então, false. Eu só vou falar aqui, por exemplo, p1.stock igual a 15. Ele não altera. O estoque continua sendo 10, igual eu passei aqui. E não aqui. Isso daqui, essa configuração, você vê que ela está funcionando quando eu posso, por exemplo, falar aqui p1.price igual a 59,90. Nesse caso, eu consigo mudar o preço, porque ele não está configurado com o writable como falso, né? O writable, ele sempre vem como true. Então, eu consigo estar alterando o valor dele aqui, ok? E ainda tem uma outra propriedade que é o configurable, que é se ele pode ou não ser reconfigurado. Então, preste atenção. Se eu falar que ele pode ser reconfigurado, e eu passar aqui, ó, como o writable, como true, eu executar, ó, o valor dele muda. Por quê? Primeiro ponto, eu deixei ele ser reconfigurado, eu venho aqui, ó, configurable true. Segundo ponto, eu só vou pôr, ele pode ser configurado. Segundo ponto, eu reconfigurei ele depois, porque ele sempre vai dando o nosso código de cima para baixo. Então, como isso aqui vem depois, isso aqui vai ser a última a ser setado, o último valor que ele vai ver. Então, ele vai pick writable igual a true. E por fim, eu vim e mudei. Como? Quando ele chega aqui, o meu writable é true, ele altera. Ok? Mas se eu passo aqui configurable como false, ele deu um errinho aqui, ó. Define property this.stock. Isso aqui dá pra ver que é na linha 16, ó. Sempre quando você estiver aqui, ó, vai ter o caminho do arquivo que está dando erro. E depois os pontos vem a linha. Linha 16 é essa linha aqui, ó. Ele deu erro por quê? Configurable false. Se eu não quero que seja reconfigurado, eu estou reconfigurando, isso o JavaScript ele vai reclamar para mim poupar trabalho também. Então não consigo estar reconfigurando ele. Ok? E essa parte de configurable, ela serve também se eu quiser deletar p1.stock. Eu não consigo, meu estoque continua aqui. Porque esse delete, ele faz parte do configurable. Configurable. Eu não sei se dá certo, por exemplo, se eu falar p1.name.configurable. Só testando aqui com vocês. Undefined. Ele não me mostra aqui. Mas esse delete, quando eu vou deletar alguma coisa, ele tem a ver com o meu configurable. Então, se ele for falso, eu não consigo deletar. Se ele for true, eu consigo deletar ele aqui, ok? Mas, no mais é isso. Define property, eu consigo estar configurando meus elementos. Nesse módulo em si, né? Nós vamos estar falando muito sobre funções. Eita. Funções de callback e class. Ok? Class. Eu acho que eu já falei um pouco de class nas nossas aulas sobre funções. E nós vamos estar falando muito sobre eles. Além também de objetos em si. Objects.
e prototype, ok? Nós vamos ter muita aula sobre prototype no navegador, tá? Então já vamos preparando para criar alguns HTML e já definir tudo ali, porque nós vamos sim estar utilizando muito o navegador. Mas, no mais é isso. Qualquer coisa é só falar. Falou!